Olá, meus irmãos, meus queridos, um bom dia a todos vocês. Estou aqui na Sala da Esperança nesse momento e você seja muito bem-vindo, você que está chegando agora, que Deus te abençoe, que Deus possa realmente te dar um dia muito abençoado, possa te recompensar os momentos que você esteve comigo durante esta semana, que você parou um pouquinho, né, para ouvir o vídeo. Quem sabe você estava trabalhando, você estava dirigindo, você estava fazendo alguma coisa, mas ali você estava concentrado, né, no estudo da nossa lição. Que Deus possa te recompensar, tá? E hoje nós vamos concluir o nosso estudo desta semana, estudo da nossa lição. Hoje, sexta-feira, no estudo adicional, nós vamos aqui relembrar, né, alguns pontos que foi muito importante para nós, que estudamos durante esta semana, e vamos aqui resumir, né, a nossa lição. Hoje essa lição fez questão de mencionar dois pontos que foi muito importante do estudo da nossa lição que tivemos esta semana, e é o que nós vamos agora estudar, tá? E nós vamos, queridos, com certeza através do Espírito Santo, né, aprender um pouco mais. E também não somente aprender, mas também ter aí uma experiência de viver de acordo com a palavra de Deus através da prática, tá? Eu quero orar neste momento pedindo a bênção de Deus pelo nosso estudo, e eu quero que você, na medida do possível, possa orar também comigo. Querido e amado Deus, nosso muito obrigado, porque tivemos uma ótima semana, e nós, em todos os dias, ó Pai, estávamos estudando a Tua Palavra. Hoje nós estamos terminando esta lição e pedimos a orientação mais uma vez do Espírito de Deus para nos ajudar a compreender a Tua Palavra, e não só compreender, mas também viver de forma prática na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a submissão à vontade de Deus ocorre quando morremos para os nossos desejos, tá? Os desejos do nosso coração, os desejos pecaminosos, as nossas vontades próprias precisam morrer. Nós estudamos uma lição esta semana, né, que para nós produzirmos o fruto do Espírito, como a videira, por exemplo, é necessário que a semente ela cai no solo, né, se torna sepultada pelo solo, e então ela morre, só que ela se torna produtiva, porque ela germina, tá? E ela forma uma árvore que produz muitos frutos. Assim somos nós. Quando nós morremos para o eu, morremos para o pecado, morremos para os nossos desejos carnais, para os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias ideias, os nossos próprios planos. E, queridos, nós colocamos a nossa vida nas mãos de Cristo Jesus. Então, é como uma semente que ela morre, mas ela volta a produzir frutos. Jesus fez uma comparação muito importante, né, muito maravilhosa, através da nossa vida espiritual com a semente, tá? Isso abre o caminho para o serviço, né, aos outros. E não podemos viver para Deus sem nos tornarmos um sacrifício e sem viver aberto à voz divina. Para submeter a nossa vontade à vontade do Pai, devemos ver os perigos de confiar em nós mesmos e em substitutos da palavra e do poder de Deus. A submissão à vontade divina é o cerne da vida cristã, tá? Então, queridos, aqui
vem falando para nós que nós precisamos submeter a nossa vontade à vontade de Deus, tá? E não vivermos para satisfazer os nossos próprios desejos e as nossas próprias vontades, mas permitir que Deus, né, ele faça a sua vontade na nossa vida, tá? Desta maneira, queridos, nós precisamos confiar completamente em Deus, tá? E não confiar nas nossas ações, nas nossas obras, nas nossas vontades, tá? Mas confiar na graça, na misericórdia de Deus. Outro ponto também, queridos, que nós mencionamos e foi muito importante, foi com relação ali sobre o sacerdote Eli e os dois sacerdotes, seus dois filhos, né, que estava ali como sacerdote no santuário de Deus, tá? E como representante de Cristo Jesus, intercessor ou intermediador, né? Essa era a função do sacerdote. E nós vimos, queridos, que aqueles dois meninos, aqueles dois rapazes, né? Realmente eles estavam cometendo grandes abominações ali dentro do santuário, ali no templo, tá? Vocês estudaram, e eu também, e nós conhecemos ali a história daqueles rapazes. Queridos, na verdade esta família é uma família bem problemática. Mesmo sendo sacerdote Eli e os seus filhos, mas eles estavam muito longe do propósito de Deus. Tá? Nós vimos que esses dois rapazes, eles estavam cometendo coisas absurdas, tá? Eles estavam ali, queridos, praticando abominações aos olhos de Deus, de tal maneira que chegou um momento que Deus disse assim que não havia mais como oferecer sacrifício por eles. Ou seja, seria mais ou menos isso. Deus estava dizendo, não tem mais o que se fazer por esses meninos. Não tem mais perdão para eles. E é nesse ponto que eu quero chegar. Tá? Amados, a graça de Deus tem limite? Será que Deus pode olhar para mim, pode olhar para você em um dado momento e dizer assim, não tem mais perdão para você? Queridos, foi exatamente isso que Deus disse para esses dois rapazes. Não tem mais o que se fazer, não precisa mais oferecer sacrifício por eles. Tá? Por quê? Deus não queria eles no reino dos céus? Deus não queria perdoar eles? Será que Jesus não poderia salvar eles? Será que eles errou tanto assim? Será que o pecado deles foi tão grande que Deus não poderia perdoar? Talvez você tenha olhado para a sua vida em algum momento e você tenha pensado, eu acho que Deus não pode me salvar. Eu acho que Deus não pode me perdoar. Eu acho que eu fui longe demais. Eu acho que eu pequei demais. Queridos, qual era o problema daqueles rapazes? Por que Deus não poderia mais salvá-los? Por que Deus teve que exterminá-lo? Por que Deus teve que eliminar, tirar a vida daqueles rapazes? Por quê? Queridos, eu quero chegar aqui num ponto muito importante, que você precisa compreender, eu também preciso entender. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em Mateus capítulo 12, e você leia na sua Bíblia no verso 31, Jesus disse assim, olha, todo pecado será perdoado. Não existe nenhum pecado que Deus não pode perdoar. Mas aí Jesus completa dizendo, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. E agora?
Jesus começa dizendo que todo pecado será perdoado. Mas aí ele conclui este assunto dizendo: mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Meus amados, sabe por que Deus não poderia mais perdoar aqueles rapazes? Embora o pecado deles fosse escancarado, embora o pecado deles, querido, fosse vergonhoso, era uma abominação, era algo que aborrecia a Deus. Eles não, eles eram irresponsáveis, não cuidavam do santuário de Deus, eles estavam ali para representar Jesus, mas eles estavam representando o inimigo de Deus, o próprio Satanás. Queridos, eles permitiu que Satanás tomasse conta da vida deles, do coração deles. Mas será que Jesus não poderia perdoar por tudo isso? Claro que sim, poderia sim. O grande problema, queridos, é quando nós deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo. Tá? Quando você abre a sua Bíblia, no livro de João, capítulo 28, no verso 13, ali diz, queridos, aliás, eu estou mencionando aqui outro livro, na verdade é João, capítulo 16, verso de 7 ao verso 11. O Espírito Santo diz ali que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Agora, queridos, quando eu, amo tanto o pecado, gosto tanto do pecado, acareci tanto o pecado, que ele se torna familiar à minha vida, chega um momento que de tanto o Espírito Santo falar comigo, eu já não ouvo mais a voz do Espírito Santo. E chega nesse momento, o Espírito Santo não pode fazer mais nada. O que ele vai fazer? A função do Espírito Santo é me convencer do pecado, da justiça e do juízo, me convencer que eu sou um pecador, me convencer que eu estou condenado à morte, tá? Porque o salário do pecado é a morte, e ele me convence que tem uma solução, que é Cristo Jesus, que é a graça de Jesus. Só que eu estou tão arraigado, eu estou tão colado com o pecado, que eu não consigo mais ouvir a voz do Espírito Santo. Então ele não tem o que fazer. Era o caso daqueles dois moços. Eles gostavam tanto do pecado deles, da abominação deles, do erro deles, que eles não ouviam mais o Espírito de Deus. Foi por isso que Deus disse: não precisa mais oferecer sacrifício. Eu me aborreço com seus sacrifícios, porque vocês não se arrependem, porque vocês não mudam, porque vocês não consertam a vida de vocês, porque vocês não se convertem. Então, vocês não podem ser perdoados, porque vocês não querem ser perdoados. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, queridos, quando nós rejeitamos a voz do Espírito de Deus. Agora, amados, tanto aqueles rapazes como seu pai foram condenados. O que fez Eli? E aqui tem um ponto bastante importante para mim e para você, você que é mãe, você que é pai, eu que sou pai. Queridos, quando o seu filho está errando, está pecando, como é que você reage? O que você está fazendo? Eli sabia que os seus filhos estavam pecando e de forma, queridos, vergonhosa. Toda a cidade de Judá, todo o povo de Israel ali estava trazendo várias reclamações da vida daqueles rapazes. Era escândalo. Escândalos e mais escândalos. Então, queridos, Eli sabia de tudo, só que Eli cobria o pecado deles. Coitadinho dos meus filhos. A pergunta que eu faço para você, através da palavra de Deus,
que tipo de educação você está dando para os seus filhos, principalmente no contexto espiritual. Quando você percebe que o seu filho, que está ainda sob o seu domínio, e ele está errando, ele está pecando, queridos, você tem aconselhado os seus filhos, você tem repreendido os seus filhos. Eli sabia tudo aquilo que era certo e que era errado, porém ele era um pai frouxo, frajuta, sabe? Um pai irresponsável que não deu uma boa educação para os seus filhos e ainda permitiu que os seus filhos continuassem praticando as mais absurdas abominações dentro do santuário de Deus. Por isso ele era tão culpado como seus próprios filhos. A palavra de Deus diz, queridos, que nós precisamos amar os nossos filhos. Isso é óbvio, qualquer pai em sã consciência, ele ama, ele entrega a vida, dá a vida pelos seus filhos. Mas no momento que ele precisa ouvir, que ele precisa ser aconselhado, que ele precisa ser repreendido, sabe? Você como pai, você como mãe, é responsável para dar esse tipo de educação para os filhos. Queridos, e eu termino a lição de hoje lendo para vocês um verso que está no livro de Provérbios, agora sim. Provérbios 28, versículo 3 diz assim, olha: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcança a misericórdia. Aqueles rapazes não alcançaram a misericórdia de Deus, porque eles não arrependeram dos seus pecados, eles encobriam cada vez mais os seus pecados. Cada dia que passava, coisas piores, horrendas, vergonhosas, eles praticavam. E eles amavam, eles gostavam, eles debochavam daquilo que era certo. Então, queridos, seu filho que está sob o seu domínio, faça o melhor por eles, ensine no caminho do Senhor. Se você não teve conhecimento da palavra de Deus para educar os seus filhos, você que converteu há pouco tempo, que conheceu a Jesus, mas os seus filhos já não estavam mais sob o seu poder, é óbvio que Deus perdoou você. Deus, sabe, não levou em conta o tempo da sua ignorância. Os filhos responderá por eles, já que eles têm, o direito de fazer a sua escolha. Mas enquanto eles estão sob o seu poder, você e eu, queridos, somos responsáveis pelos filhos. E podemos prestar conta por eles diante de Deus. Mas que Deus possa te capacitar, te abençoar, te conceder o poder do Espírito de Deus para que você ensine os seus filhos no caminho do Senhor e até quando eles se tornar velhos, nunca se desviará do caminho de Deus. Fique com Deus, um ótimo dia para você e eu já desejo a você um feliz e abençoado sábado. Tá? Que seja um dia de muita bênção para você. Fique com Deus, até logo. Amanhã, se Deus quiser, estaremos começando uma nova lição. Você é o meu convidado.